Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início aqui mais um tópico. Essa aqui, tecnicamente, é a nossa penúltima aula oficial, certo? Antes da prova de vocês. Só que vale destacar aqui o seguinte: esse assunto aqui, ele é um assunto um pouco extenso, tá? E eu não acho justo ou correto, pelo menos do ponto de vista acadêmico, que eu deixe para a semana que vem dar a parte do assunto que vai ficar faltando antes de a gente fazer as questões. Então, eu dividi essa parte de mecânica dos fluidos, essa introdução à mecânica dos fluidos, em duas partes. Hoje a gente vai ver uma parte mais teórica de hidroestática e na sexta-feira eu vou gravar uma aula para vocês de hidrodinâmica, tá? Tem esse conteúdo lá dentro da parte de vocês. E na próxima semana a gente só faz uma aula de exercícios, tá? Completamente. Talvez eu bote até na sexta-feira já alguns exercícios que eu vou fazer com uma certa liberdade a mais e a parte final vai ser menor. Então eu já coloco ali uns exercícios para que a gente possa já fazer alguns. E aí eu mesclo na semana que vem, na véspera da prova, na própria quarta-feira, problemas de mecânica dos fluidos e da parte de termodinâmica que a gente viu. Mas de qualquer forma, eu vou fazer essa divisão, embora ela não seja, para mim, do ponto de vista financeiro, ela é ruim, mas eu prezo demais pelo acadêmico, né? Então, vamos começar, certo? E dar início aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre fluidos. Quando a gente trata de fluidos, a gente está tratando a gente pode falar de dois estados da matéria, principalmente, que é o estado gasoso e o estado líquido. E por que isso? Por causa das características que apresentam tanto um gás quanto um líquido, tá? Então, se a gente for observar esses dois estados da matéria, a gente pode destacar algumas características que não possui o, o estado sólido, tá? Por exemplo, um gás ele é completamente desordenado, ou seja, ele não possui uma ordem ali, nem de curto, nem de longo alcance, de maneira nenhuma. Os átomos que compõem o gás, eles estão em constante movimento, certo? Quanto maior a temperatura, maior aquele movimento. A gente já viu isso ali quando a gente estuda a termodinâmica, tá? Então, assim, eles não têm posições fixas, tá? Eles possuem uma densidade baixa. Essa densidade baixa daqui, a gente tem que, claro, falar que ela é baixa em relação a líquidos e sólidos, né? Mas existem alguns gases que têm uma densidade relativamente alta, bem próximo da de líquido, certo? Mas a maioria a gente considera que é muito baixa, ok? E aí eles têm uma capacidade de compressão e expansão, o que tornou eles interessantes para o estudo da termodinâmica que a gente fez. A própria máquina a vapor, ela teria essa característica ali no que tange a você esquentar a água na caldeira, fazendo ela virar o vapor, e esse vapor ele teria essa capacidade de compressão e expansão muito boas, tá? Ou seja, ele se comprime e se expande com facilidade. E eles sempre preenchem um recipiente. Se você pegar sei lá, uma garrafa de 20 litros de água ali, fechar ela, e você colocar uma cápsula bem pequenininha com um determinado gás, e aí você, ao jogar ela no chão, dentro do recipiente, ela quebra, liberando gás. Esse gás, ele vai se expandir e vai tomar todo o recipiente. Isso daí é uma característica que os gases têm, que acontecem sempre. E é bem importante, inclusive, para as suas aplicações. Já o líquido, ele tem uma espécie de estado intermediário entre o gás e o sólido, né, no tocante a essas características. Por quê? Porque o líquido ele passa a possuir agora o que a gente chama de ordem de curto alcance. E o que, é que vem a ser isso? O gás ele é completamente desordenado.
você não tem como, ao observar o gás, uma amostra do gás, você vai ver aquele caos, aquela desordem. Mas se você chegar ali no líquido e você for olhar microscopicamente, claro que a gente sabe que não é possível ver átomos individualizados, tá? Até porque o maior átomo que existe na, na tabela periódica natural, né, não transurânico, ele é 1000 vezes menor do que o comprimento de onda visível da luz, né? Então, ou seja, é impossível a gente ver um átomo isolado. Mas se você for observar aquele arranjo através de um microscópio eletrônico, você vai ver que a curto alcance, ou seja, você pega ali uma molécula do, por exemplo, H2O, vamos dizer que você tem a molécula do, do H2O, certo? É, aqui. E aí você vai olhar o vizinho mais próximo dela, ele vai ter uma relação boa em relação a outros vizinhos, assim, no tocante às suas posições, elas vão estar bem organizadas, tá? Mas isso se dá num espaço muito curto entre eles. Na medida que você estica e você vai observar isso daí, certo? Essa ordem, essa organização, ela desaparece. E quando você olha para um todo, você não tem ordem mais nenhuma. Ou seja, o líquido também teria uma espécie de estado caótico ali, não tanto quanto o gás, certo? Mas você poderia dizer também. Mas quando você olha perto, você vê que há esse ordenamento. Quando você faz no sólido, o sólido ele é uma rede ali, você pode dizer que tem uma rede cristalina, por exemplo, e ela é completamente ordenada. Não importa de que distância você olha, você sempre vai estar vendo a mesma organização no gás. Ou, perdão, no sólido. Já no líquido você vê só quando está muito perto e no gás você não vê nunca, tá? E agora, com relação ao que a gente fala sobre é, a densidade do líquido, ela é consideravelmente mais alta do que a densidade do sólido, do gás, e em muitos casos ela se aproxima da mesma ordem da densidade do sólido. Por exemplo, tem materiais como o nylon, que tem uma densidade que é uma densidade que fica ali em torno da densidade de líquidos. Ele é chamado de sólido pastoso ou sólido fluido por conta disso, né? Mas isso aí agora é só mais uma questão de curiosidade, tá? Então vamos lá. Ele, apesar dessa questão da densidade aqui ser diferente, ele ainda tem uma densidade que é menor do que a de um sólido, certo? E a aplicabilidade dele não fica tão comprometida. Você, claro que você não vai usar da mesma maneira que você usa um gás, mas você tem a capacidade de utilizar ele também, certo? Agora, no tocante a expandir ou comprimir um gás ou um líquido, isso daí já se torna muito mais difícil, certo? Ele tem uma capacidade de pouquíssima, uma capacidade muito pequena de expansão e compressão. A gente sabe que ele aumenta de volume ali, de acordo com a questão da temperatura e tudo, mas é pouco no que tange a certas aplicações da termodinâmica. Mas vai ser interessante, por exemplo, quando a gente estiver estudando aqui o princípio de Arquimedes e for falar de elevador hidráulico. É mais interessante o líquido do que o gasoso, tá? Então, outra questão que se faz é o seguinte: ele não, não vai preencher o, o volume inteiro do recipiente que ele está. A não ser que o quê? Que o volume do líquido que seja despejado no recipiente seja maior ou igual ao volume do recipiente. Então, ele preenche e toma a forma do recipiente. Mas, do contrário, não. Ele vai tomar a forma do volume que ele vinha ocupar. E ele não vai se expandir que nem o gás e tomar todo o recipiente. Ou seja, ele não vai preencher o mesmo de maneira natural, assim, sem qualquer espécie de trabalho colocado. E tem um detalhe aqui que eu escrevi que ele tem tendência, e aqui eu botei tendência, tende
a tomar forma do recipiente. Por exemplo, imagine que você tem uma garrafa e você tem aquela garrafa que você tem aquela forma embaixo com quatro pontinhas assim, que é para apoiar a garrafa, uma garrafa de refrigerante, por exemplo, certo? Se você despejar um líquido ali, para preencher, por exemplo, cinco dedos daquela garrafa, eu estou colocando dessa maneira o volume, ele vai chegar ali, vai descer aquilo dali e vai ficar naquele formato. E quando eu uso a palavra tende, porque existe um líquido que ele não toma a forma do recipiente. E esse líquido é o hélio. O hélio, quando está no estado líquido dele, ele, ele é uma temperatura muito baixa, é uma coisa praticamente experimental, com pouquíssimas aplicações. Por exemplo, lá no LHC CERN, da parte onde eu fiz o meu doutorado, o, os, os magnetos lá, eles são resfriados a hélio, tá? Por causa da temperatura que tem que ser muito baixa. Porém, tem um pequeno problema. O hélio, ele não quer nunca ocupar a parte de baixo do volume. Ele sobe pelas paredes. Ele tem uma coisa antigravitacional. Isso é uma coisa bem interessante. Então, com exceção do hélio, todos os líquidos tendem a tomar a forma do recipiente, tá? Isso é só uma curiosidade. Bom, obviamente o sólido ele não vai entrar nessa parte aqui da mecânica dos fluidos por causa que ele não se encaixa nessas características que a gente listou. Ele não é compressível, certo? Ele pode sofrer deformação, mas não ser compressível nem expansível. Ele não ocupa o volume, ele não muda de forma, não assume a forma do recipiente, nada disso, tá? Então, ele tem uma ordem de longo alcance, né, um ordenamento de longo alcance, como a gente disse, e ele não vai entrar aqui nos estudos de nosso interesse, a não ser, claro, quando a gente estiver estudando aspectos como um sólido mergulhado em um determinado líquido ou alguma coisa do tipo, tá? Então, vamos lá. É, o estudo aqui ele se foca basicamente em gás e líquidos. Eu acredito que líquido seja até mais interessante nesse momento para a gente. E ambos os casos eles vão se tratar de grandes quantidades de partículas. Ou seja, você vai ter um número grande de partículas, de maneira que vão ter alguns parâmetros que vão ser aplicados a essa grande quantidade de partículas, e vão ser parâmetros no caso, médios. Por que médios? Porque você não tem, por exemplo, a gente já viu que quando a gente aplica uma pressão num determinado gás, a gente não aplica a pressão em cada molécula individual daquele gás. Não, a gente aplica uma pressão média por eles todos ali. E a gente viu que essas aproximações médias, elas são um resultado excelente para o que a gente está propondo. Então, parâmetros que a gente tem que destacar aqui são pressão, certo? E pressão, a gente sabe que a definição de pressão, ele é um escalar e ele é definido como uma força aplicada sobre uma área, tá? Então, essa aqui é a pressão, é a força que você aplica ali sobre uma determinada área, tá? Essa pressão daí, ela vai ser a mesma, independente da direção que esteja acontecendo. E tem um detalhe aqui: a pressão, ela vai se propagar átomo a átomo, partícula a partícula, molécula a molécula. Então, você imagine que você tem o seguinte aqui, olha, você tem uma determinada superfície, vou dizer que esse cubo daqui, esse cubo esteja completamente preenchido com um gás, eu vou dizer que seja um gás, certo? O gás tem um estado caótico aqui dele, que a gente sabe. Tá. Quando você aplica a pressão aqui em cima desse gás, o que é que acontece? Essa pressão, ela tende inicialmente a afetar primeiro esses que estão mais próximos da área da superfície de contato. Quando isso ocorre, a gente afeta essa superfície de contato que está mais próxima, essa pressão ela vai se propagar para os demais e assim, por transmissão da quantidade de movimento, essa pressão vai ser transferida. Ou seja, esses átomos que estão mais perto da superfície de contato, eles vão colidir com outros que estão mais embaixo, que vão, por sua vez, colidir com outros e com outros e com outros, fazendo com que a pressão se propague ali sobre esse conjunto de partículas, tá? Então a gente trata essa pressão daqui, essa força da pressão, como sendo uma força média,
A gente chama isso aqui de força média. E outra característica importante é a densidade. Como a gente já tinha dito, né, a densidade ela está ligada ao estado de agregação da matéria. Tá? Quando você tem um sólido, você tem a tendência de que você tenha muito maior número de uma pressão muito maior. Por quê? Porque você sabe que para o sólido você vai ter aquela rede cristalina ali, eles vão estar bem agrupados, bem juntinhos, certo? Então você vai ter aqueles átomos ali bem compactos, bem próximos um do outro. Ao passo que quando você vai para um líquido, você vai ter também isso, mas você vai ter um espaçamentozinho ali, até pela questão da ordem ali, um pouco maior. E quando a gente vai para o gás, claro que isso daqui não é geral, como eu já disse, certo? Mas a gente pode fazer isso daqui como uma aproximação. Tá? Então, é o seguinte, a densidade, a gente vai chamar ela de ρ aqui, já que a gente trata de volumes, e a densidade vai ser a razão entre a massa daquele corpo ou daquele fluido, a depender do que seja, pelo seu volume, tá? E é assim que a gente vai colocar. Normalmente aqui pode ser quilogramas no sistema internacional por metro cúbico, já que são as unidades. E aí a gente pode fazer aqui uma aproximação da seguinte maneira, ó. A densidade de um gás, os gases, certo? Ela é muito menor do que a densidade dos líquidos. Claro que a gente está pensando em termos gerais, certo? E a densidade dos líquidos, ela pode ser aproximada à dos sólidos. Não exatamente igual, aproximada. E tem alguns gases que têm uma curiosidade, por exemplo, o argônio. Vamos lá, o argônio. O argônio, que é um gás nobre, certo? Ele tem uma seguinte característica. Quando ele está no estado gasoso, eu vou botar um G aqui para dizer que é gasoso, a densidade dele ali é em torno de 1,784 quilogramas por metro cúbico. Então, é ali, para um metro cúbico, você tem 1 quilo, quase 2 quilos de argônio. Mas se ele for resfriado até o estado líquido, essa densidade dele, do argônio, vou botar aqui densidade do argônio líquido, ela multiplica quase por 1.000. Ela passa a ser de 1.390 quilogramas por metro cúbico. E a diferença entre a densidade de líquidos e sólidos fica ali na média em uma ordem de 10. Tá? Então, a gente tem essa ideia de aproximação. E aí tem uma outra curiosidade. Quando você pega gases, existe um escalonamento na densidade. Por exemplo, a densidade do hélio, tá? Ela chega a ser aproximadamente 2 vezes a densidade do hidrogênio. E aí, quando você repensa assim, mas por que vai ser essa densidade? Aí, quando você vai olhar, por exemplo, do hidrogênio, a massa do hidrogênio, ela é 1,01, tá? É, e a massa do hélio, ela ali fica em torno de 4.000, em 4,04 unidades ali. Só que o seguinte, quando você pega o hélio é um gás nobre, ele vive isolado, sozinho, tá? Mas o hidrogênio não. O hidrogênio ele precisa de outro para estar livre. E aí ele vai juntar dois. Ou seja, a massa de uma molécula de hidrogênio ela é exatamente metade. E é por isso que tem essa relação da densidade para um mesmo volume. É uma curiosidade isso daqui, porque eu não sei se ele pode abordar um tipo de questão no tocante
um VOF, um questionamento desse tipo, mas, de qualquer forma, fica a dica aí. Certo? Então, vamos lá. Como a gente já havia mencionado aqui anteriormente, deixa eu só passar um tracinho aqui, a pressão, ela é uma grandeza escalar, né? E ela vem da transferência de momento partícula a partícula, como a gente tinha dito. Ou seja, você comprime uma região, as que estão mais próximas da superfície de contato vão receber ali aquela pressão e aí elas vão transferindo para as demais, colisão a colisão, tá? E isso é uma característica ali geral, né? E ela vai ser sempre a mesma em qualquer direção. Perdão. A unidade de pressão, como a gente já havia dito, né, no sistema internacional, Newton por metro quadrado, certo? E esse daqui vale 1,03 vezes 10 elevado a 5 Pascal, tá? Mas, assim, em se tratando em questão, por exemplo, em gases, como a gente estava vendo, a gente usava o K sendo 8,31, 8,31, e ele era relacionado dessa maneira, é, joules vezes Kelvin, não, era 8,31, olha aí como falha o negócio. Isso daqui ia ser joules vezes Kelvin por mol, tá? E isso dali estava relacionado ao quê? Que a gente usava a pressão em Pascal na termodinâmica, mas também é comum se utilizar o atmosfera, certo? Uma atmosfera, que uma atmosfera vale um bar, pressão de coluna de mercúrio ali de experimentos mais antigos, como de Torricelli, e equivale também a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Mas tudo isso daqui é só mais dentro do campo da curiosidade. Agora é que entra de fato o que vem a ser interessante. Vamos falar um pouco sobre hidrostática. A gente já definiu ali qual é o fluido e vamos falar sobre hidrostática. Por quê? Porque o estudo da hidrostática, né, ela refere-se ao quê? A um fluido que esteja literalmente parado. E você vai ter um objeto ali sobre uma determinada pressão. Muitas vezes o fluido necessariamente ele não está parado, mas a depender das condições, a gente pode considerar que esteja parado. Por exemplo, se você estiver tratando de um problema de um poço de petróleo em regiões marinhas, vamos supor ali no pré-sal. Então, lá embaixo, naquelas regiões, o movimento da água do mar, ele é lento por ali. Então, a gente pode trazer uma aproximação ao ponto de que a gente possa dizer, olha, ali a gente pode dizer que seja um sistema de hidrostática para ser trabalhado. Então você teria a coluna de água, a coluna de rocha, a coluna de sal, até chegar ao petróleo, por exemplo. É só uma ideia, tá? E um dos aspectos mais importantes que a gente tem que trabalhar é justamente a ideia da variação de pressão com altura. Como é, como é que a gente relaciona isso? A variação da pressão com altura para um objeto que esteja inserido. Aqui a gente botou um objeto com uma forma qualquer para que a gente possa dizer o seguinte aqui, olha só, ele está completamente inserido dentro do fluido, ou emergido dentro do fluido, né? Emergido não, é submerso dentro do fluido, tá? E a pressão, ela é sempre perpendicular à superfície do fluido. Ou seja, em cada ponto, a pressão ela vai estar sendo perpendicular. Quando a gente fala perpendicular, ó, se eu pegar aqui um pedacinho desse pequeno daqui, ó, a pressão vai estar fazendo um ângulo de 90 graus nesse trecho daqui. É isso que a gente está dizendo. Tá? Então, a pressão em um fluido estático, ela depende da profundidade. E fica uma questão muito óbvia daí. Se você pensar, por exemplo, na atmosfera, a pressão que está sobre a gente é uma pressão referente à coluna de ar que pega desde o alto da nossa cabeça
até as regiões próximas ali do limite da Terra com o espaço sideral. Então, essa é a coluna de ar que está sobre a gente. E para a maioria dos casos, essa coluna de ar, quando a gente está no volume do nível do mar, é uma atmosfera, é uma aproximação bem aceitável. Óbvio que quem é mais alto tem uma coluna de ar menor, né? Então sofreria menos pressão dentro desse aspecto, né? Mas essa diferença é imperceptível. Já quando a gente está tratando dentro da água, pouca diferença a gente vai ver no próximo vídeo comandar, vai ver que é o seguinte, cada 10 metros de água, acho que é essa aproximação, a cada 10 metros de coluna de água, nós temos uma atmosfera. Ou seja, o que é feito com uma altura de milhares de metros, certo? Dezenas de milhares de metros de ar, a gente faz só em poucos metros de água. Mas vamos aqui ao que interessa nesse caso daqui. Bom, note o seguinte: você tem um objeto e a gente escolhe a forma de um paralelograma, porque é uma forma bem definida, de maneira que o quê? A gente tem um nível zero aqui para um nível da água, onde ele está inserido. Você tem y, que é a altura inicial desse objeto, onde ele está ali, y mais delta y, que é a variação dele, e ele está sob duas pressões. Primeiro, ele tem uma pressão, uma força que está atuando na parte de cima dele, eu vou botar aqui, ó, parte de cima, e tem uma outra força na parte de baixo. De maneira que a gente pode pegar aqui e escrever essas forças. De que maneira que a gente vai escrever isso? Bom, eu posso escrever aqui com o seguinte, ó, a força, vou botar aqui da parte de cima, a força da parte de cima aplicada, é, perdão, eu não quis dizer parte de cima, não. Eu quis dizer para baixo e para cima. Eu inverti aqui. Para baixo e para cima, tá? Então, a força para cima vai ser quem? A força para cima vai ser a pressão que está sendo exercida aqui, certo? Mais a variação da pressão, essa variação de pressão que a gente está colocando aqui é justamente devido à altura do que ele está inserido, que ele desceu, ou seja, a pressão que está na parte de baixo é diferente da pressão da parte de cima, justamente por causa dessa questão, já que as pressões nas laterais elas são iguais, o P aqui ele vai ser igual ao P daqui, tá? Isso daqui vezes a área. Simplesmente isso. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é a própria fórmula de pressão. Pressão é força sobre área. Eu estou escrevendo a força é a pressão vezes a área, né? Só que a pressão aqui com essa variação. E aí a gente vai ter para baixo, ali em cima, né, no caso, né, uma força para baixo, vou botar força para baixo, que vai ser o quê? Vai ser a pressão vezes a área, ou seja, a pressão para baixo vai ser a força vezes a área. Só que a gente tem que considerar aqui o seguinte, fora essa questão da pressão, a gente também tem o quê? Tem o peso do objeto. O objeto mesmo, ele tem o peso dele, certo? O peso dele está voltado para baixo, tá? Eu vou tirar esse vetor aqui, que a gente não está tratando dessas forças no sentido vetorial. Então, você vai ter isso e vai ter o que na mesma direção, no mesmo sentido? O peso. E como é que a gente vai escrever o peso aqui? Nesse caso, eu vou escrever o peso como sendo a variação aqui da massa, certo? Vezes a gravidade. Eu escrevo o peso. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, a densidade, ela é a razão entre a massa e o volume. A gente sabe disso, tá? E aí se a gente for pegar aqui
o volume, a gente pode ver da seguinte maneira: o volume de um paralelograma é como se fosse um prisma de, de, de tampas, não, das superfícies quadradas. Então, esse volume daqui, ele é o que? Ele é a área vezes a altura desse prisma. Então, a gente pode pegar isso daqui e escrever da seguinte maneira: ó, eu posso dizer que ΔM vai ser igual à densidade do volume desse material que ele é feito, vezes a área, vezes a altura. Isso daqui vai me dar a massa. E aqui a gente chega e pode escrever essa força para baixo da seguinte maneira aqui, ó. Eu posso escrever como simplesmente sendo a pressão vezes a área mais a densidade, ter cuidado aqui com pressão e densidade, já que eles parecem um pouco na definição, no formato da letra, né? Mas note que esse daqui é um Rho, ele é um pouquinho mais arredondado. Vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui simplesmente? A gente vai fazer o nosso balanço, tá? Note que é o seguinte, esse bloco ele está em equilíbrio, esse bloco encontra-se em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, o que a gente está dizendo com isso? Que as forças para baixo e as forças para cima, elas acabam se equilibrando, elas estão iguais. Então a gente pode escrever aqui o seguinte, olha, que a força para baixo, não, para cima, certo? E tanto fazia, ia dar no mesmo, né? E a força para baixo, elas estão em equilíbrio, ou seja, elas são iguais, e esses dois aqui vai dar zero. E tudo que a gente precisa fazer aqui é substituir quem é quem. Ou seja, isso aqui ficaria, ó, força para cima ficaria. E aqui eu já vou pegar e vou distribuir direto. Ó, vamos lá. P vezes A mais delta P vezes A menos. Aí fica P vezes A menos a densidade do material que é feito ali, vezes a área, vezes a altura e vezes a gravidade. Isso daqui vai ser igual a zero. E aí a gente vê de cara que dá para cortar aqui, ó, a pressão, de maneira que eu posso simplesmente aqui separar quem é que eu quero. Eu posso, por exemplo, passar o delta P de A para o lado de lá, ou eu posso deixar aqui mesmo, vamos lá, delta P vezes o A. Vou passar para o lado de lá o que está com sinal negativo. Vai ficar igual a ρ vezes A vezes Y vezes G. E aí, ó, eu posso chegar aqui, eu posso chegar aqui o seguinte, ó, eu posso cortar área com área, a gente corta, tá? E só ficou faltando um detalhezinho aqui que eu acabei me, me equivocando, que é o seguinte, isso daqui não é vezes a altura só não, é vezes a variação da altura. Isso daqui faltou um delta aqui. É, se eu tenho essa variação delta P, eu posso ter essa variação de delta Y. Então, isso aqui seria delta Y. Então, sobrou o que aqui para a gente? O delta Y está multiplicando, passa para o lado lá, dividindo, de maneira que eu teria que delta P sobre delta Y é igual a ρ vezes a gravidade. Do ponto de vista diferencial, tornando isso aqui uma equação diferencial, eu posso dizer que a variação da pressão com a altura é igual à densidade vezes a gravidade. E a gente vai pegar isso daqui e vai fazer umas aplicações relacionadas com isso daqui, certo? Já está acabando o tempo dessa aula, a gente volta daqui a 7 minutinhos, ok?
Até já.